Fiat Bravo Sporting, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Bravo aqui em análise é na versão Sporting, com motor 1.8 16 válvulas, flex e câmbio manual, ano 2015. E para quem conhece sabe que esse é o primeiro ano após o facelift do Bravo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2022. E curiosamente, para esse ano modelo do Bravo, não tem disponível lá no site da KBB o valor médio para ele. Então, vamos pular a parte da tabela KBB e ir direto para a tabela FIPE, que para um Bravo desse ano modelo está em R$ 50.378. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média aqui na minha região está R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 50.911,74. Arredondando aí um carro na faixa dos 51, 52 mil reais, dependendo do estado de conservação da quilometragem que você encontrar. Mas falando aqui agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não será recolhido sobre o valor de tabela de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que na época estava em R$ 43.537. Então, fazendo a conta, o IPVA vai ficar em R$ 1.741,48, assim como a taxa de licenciamento, que você também precisa pagar por ano. Aqui no meu estado está em R$ 135,95. E além disso, considerando que você também queira fazer um seguro para esse carro, eu cotei aqui uma média de 5% da tabela FIPE, que é um percentual que eu costumo cotar para vídeos aqui do canal. Vai ficar em R$ 2.518,90. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito. Então, tenha este número apenas como uma média. Mas falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, estava em R$ 49.528. Diminuindo do valor atual e dividindo por 3, esse carro teve uma pequena inflação, em média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 283,33, em percentual dá 0,56%. Ou seja, nos últimos 3 anos esse carro praticamente não mudou de valor. Então, é um carro que, frente aos seus principais concorrentes aí, que hoje em dia estão subindo muito de preço, é um carro um pouco mais desvalorizado, o Fiat Bravo. Isso pode ser bom, pensando do ponto de vista que você está adquirindo um carro desse agora, então talvez você encontre boas oportunidades com preços mais acessíveis, mas tenha em mente que lá na frente, quando você for vender um carro desse, a procura vai ser um pouco menor, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de encontrar um comprador e provavelmente também ele vai se desvalorizar um pouco mais frente aos seus concorrentes, algo para ficar ligado. Mas somando os custos de documentação desse carro, mais o seguro, e descontando a pequena inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 4.113, o que dá por mês R$ 342,75. Um custo que eu diria condizente com um carro dessa categoria, desse preço, e que não é tão procurado no mercado de usados assim. Mas vamos ver se isso se mantém quando falarmos aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Bravo? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro.
várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio dianteiras, um kit da Cobrec vai ficar em R$ 251. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 343. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 109. Já os pneus, as medidas são 215, 45 e 17. E eu cotei aqui os Continental Premium Contact 6. Vão ficar em R$ 3.400 os 4 pneus. Um pouco mais caros por causa dessas medidas. Falando agora em óleo de motor, esse é o e-Torque 1.8 que pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então você vai precisar comprar 5 litros. E a especificação da Fiat aqui é 5W30. Então cotei um Silenia Performe 100% sintético API SN na viscosidade 5W30. 5 litros desse óleo vão ficar em R$ 192. Já a correia de acessórios da Gates sem o tensor, só a correia, R$ 46. Já o kit de corrente de distribuição, que não vai entrar no somatório final de peças, pois não é um item de troca periódica preventiva, vou colocar o valor aqui apenas a título de curiosidade, R$ 570 da Indisa. E esse kit contém uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor. Falando agora em filtros, todos da Mali, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 51. Filtro de óleo, e esse aqui ele é um refil, R$ 34. Filtro de combustível, R$ 23 e o filtro de cabine, R$ 25. Bem barato aí na parte de filtros, eu diria. Falando agora em amortecedores, os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum pressurizados a gás, vão ficar em R$ 1.274. E aqui não estão inclusos coxins, batentes, coifas, nada disso, é o preço só dos amortecedores. E como estamos falando aqui de um carro de transmissão manual, que é o que eu recomendo que se pegue, evite os Duologic, pois tem maiores relatos aí de defeitos, principalmente na parte da mecatrônica, e é sempre mais caro de resolver. Então, não vou falar aqui de troca de fluido de transmissão. Então, só manda a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Fiat Bravo, vai ficar em R$ 5.748. Eu diria que está um custo na média, comparado com alguns de seus concorrentes, aí, por exemplo, um i30, um Cruze Sport 6, um Focus Hatch, de terceira geração. Então, tudo certo. Mas vamos falar aqui agora da parte de abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um carro que possui um motor flex, porém a gasolina está com preço proporcional ao etanol, pelo menos aqui na minha região, que está numa média de R$ 7,59 o litro. E o Bravo tem um tanque de 58 litros. Então você vai gastar R$ 440,22 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados de ficha técnica. Na cidade, com etanol, esse carro faz 6,4 km por litro. Se for com gasolina, 8,9. Já na estrada, com etanol, 7,5 km por litro. Se for com gasolina, 10,9. É um consumo realmente alto, que você pode até conseguir melhorar ele um pouco, dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trajeto, do trânsito que você pegar, mas não deve passar muito aí dos 12, 13 km por litro na estrada com gasolina, eu diria. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 371 km, se for com gasolina, 516. Já na estrada, com etanol, 435 km, com gasolina, 632. Aqui a autonomia ainda não ficou tão prejudicada porque tem um tanque um pouco maior, 58 litros de capacidade. Então, tudo certo, mas lembrando que o consumo vai ser um pouco elevado. Falando agora em lista de equipamentos, como vem essa versão Sporting, né? Uma das mais procuradas aí do Bravo. De série já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico do tipo panorâmico, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina e ISOFIX. E ainda conta com os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático,
retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, câmera de ré e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E na parte de som, de série conta com um sistema com USB, Bluetooth e comandos do volante. E ainda tinha um opcional de um segundo sistema de som, que além dessas conexões que eu falei, contava ainda com GPS. Bem interessante considerando a categoria e o ano desse carro. Mas falando agora em parte mecânica, motor bem conhecido aí da linha Fiat, né, o e-Torque, de comando simples no cabeçote acionado por corrente, então a manutenção a menos para você se preocupar, não vai precisar ficar trocando correia dentada. É um motor de 130 cavalos na gasolina e 132 no etanol, a 5.250 RPMs, e 18,4 kgfm de torque na gasolina e 18,9 no etanol, a 4.500 RPMs. Aqui, como é um motor que não trabalha com variador de fase, nem para admissão, nem para o escape, esse torque máximo vem num giro um pouco mais alto. Então, tem um desempenho até razoável, porém você tem que esticar mais marchas para poder ver esse desempenho na prática. Até porque é um carro pesado, 1.418 kg. Então a relação de peso-potência ficou em 10,7 kg por cavalo. Você ainda vai conseguir respostas aceitáveis aí desse conjunto, vai fazer ultrapassagens com certa segurança, certa tranquilidade, mas se colocar 3, 4 passageiros, porta-malas carregado, esse carro vai sentir um pouco aí esse peso adicional. Fique ligado. E ainda em números de desempenho, o 0 a 100 dele fica em 9,9 segundos, o que não é tão ruim, considerando que estamos falando aqui de um carro com transmissão manual. Então, tudo certo. Falando na transmissão, né? Câmbio C510 da linha Fiat, bem resistente, confiável, robusto, porém de engates não tão precisos, isso aí é comum da linha Fiat. Sistema de suspensão é simples McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, mas na parte de freios já melhora um pouco. Disco ventilado na dianteira e discos sólidos na traseira. O sistema de direção elétrica rouba pouquíssima potência do conjunto mecânico, o que é muito bem-vindo num carro mais pesado um pouco como esse. Porta-malas, 400 litros de capacidade, está na média apenas para a categoria, e tem opção de rebatimento de parte ou todo o encosto do banco traseiro, se você precisar aumentar essa capacidade de carga. Então até bem versátil. Mas falando dos pontos positivos principais de se adquirir um carro desse, primeiro deles aqui é a robustez e confiabilidade mecânica. Esses motores e-Torque da linha Fiat já estão no mercado por anos, tem boa oferta de peças, as peças de uma forma geral não são das mais caras, tanto em parte preventiva quanto corretiva. É um motor que você consegue um profissional para mexer nele aí com mais facilidade, além de não quebrar com facilidade, claro, se você cuidar bem dele, fizer as manutenções preventivas aí no tempo correto. Além disso, é um carro com uma boa lista de equipamentos, mas aqui, principalmente se você pegar ele com vários desses opcionais, ou se possível até todos os opcionais disponíveis, com exceção do câmbio dualógico, obviamente, né? Mas se você pegar um carro desse, por exemplo, com bancos de couro, ar digital, rebatimento dos espelhos externos e alguns outros itens a mais aí, além de te dar mais conforto e mais conveniência a bordo, pode facilitar um pouco mais a sua revenda lá na frente, o que é algo para se pensar. Além disso, tem um bom acabamento interno, qualidade dos materiais ali da Fiat em seus carros médios, já tem um padrão muito bom, bem acima de alguns concorrentes, o que eu acho legal. Além disso, é um carro com boa estabilidade, o Bravo faz curvas com tranquilidade, com segurança, mérito também dos pneus um pouco mais largos, que acabam prejudicando um pouco no consumo, mas recompensam na segurança em viagens. Porém, como pontos negativos ou pontos de atenção de um carro desse, o primeiro deles aqui, como eu falei lá na parte de desempenho, ele é apenas na média, tendendo a ser fraco se você ficar exigindo ele em baixos giros, que é desempenho de um motor desse, que é explorar quase os 19 kg de torque que ele tem no etanol, tem que esticar a marcha. Porém, tenha em mente que o consumo vai ser sempre elevado. Além disso, já falei, evite os dualógicos, pegue um carro desse sempre com câmbio manual. É um carro que tem um espaço interno, principalmente ali para quem vai no banco traseiro, bem reduzido, então não é dos mais confortáveis para longas viagens de quem vai ali nos bancos traseiros. Visibilidade externa também ela é reduzida, ele tem uma linha de cintura um pouco mais alta, então a área envidraçada um pouco menor, o vidro traseiro também é um pouco menor, então não é dos melhores ali nas manobras. Então, se você pegar um carro desse com um dos opcionais, que seria a câmera de ré, pode ter certeza que vai facilitar bastante a sua vida no trânsito urbano, principalmente.
Além disso, é um carro de peças de acabamento externas, um pouco mais caras do que alguns de seus concorrentes, além de ter um índice de roubo considerável. Então o seguro desse carro vai ser caro, talvez até acima desse valor que eu falei lá no começo do vídeo, então fique ligado. E por essas e outras razões, é um carro que tem uma desvalorização um pouco mais elevada que os seus concorrentes. Vimos isso em números também lá no começo do vídeo. Então é um carro que você pode encontrar uma boa oportunidade de compra aí na faixa dos 50, 52 mil reais, mas tenha em mente que lá na frente, quando você for revendê-lo, também pode ficar um pouco mais desvalorizado. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos do Fiat Bravo Sporting, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Talvez você está na dúvida ainda entre um Bravo, um i30, um Focus Hatch, um Cruze Sport 6, não sei. Muito provavelmente lá nessa playlist você vai encontrar o vídeo daquele carro que você está procurando para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.